Evangelho de João, no capítulo 11. A gente tem ministrado tanto no capítulo 10, né? E nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, não vou me alongar, será uma mensagem rápida, eu espero assim, né? Mas que o Senhor venha falar aos nossos corações. E eu não coloquei tema, mas se eu fosse intitular, porque tem tempo que eu não prego assim, normalmente eu tinha um monte de mensagem para pregar, mas o Espírito Santo falou tão forte no meu coração nesse texto, e se eu fosse intitularia os nossos seis para Deus. Se o Senhor, Pai, se fizesse isso, nós temos sempre um ser para Deus, né? Mas Deus, Ele não trabalha com os seis. Deus trabalha com a sua vontade. E a sua vontade não precisa de ser. Os seis ficam para nós. Então vamos ler João 11, vamos encurtar, né? Porque é muito texto. Mas vamos ler do verso 17. Fala sobre a ressurreição de Lázaro. E nós vamos aprender alguma coisa rápida aqui. Diz assim: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-los por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha o primeiro ser. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: seu irmão há de ressurgir, ou seja, há de tornar a viver. Ao que Marta respondeu: eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou. Tem tanta gente declarando, né? Mas quem pode declarar algo é aquele que tem poder. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E devolve uma pergunta: você crê nisso? Nisto? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Verso 28. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair. Seguiram-no, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, mais um ser, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Verso 35. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos do cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Vamos até aqui, depois a gente conclui. Deus Todo-Poderoso, Senhor, mais uma vez nós louvamos o Teu nome, pedimos a direção do Teu Espírito Santo, Pai, sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos dar a clareza e o entendimento para que a Tua palavra possa ter eficácia em nossos corações. Amém. Esse texto fala da morte de Lázaro, né? O texto começa no verso 1 falando que um homem chamado Lázaro estava muito doente, que era amigo de Jesus, Jesus o amava muito e era irmão de Maria e Marta, aquela que quebrou um jarro, né, com perfume e quebrou o jarro com perfume e enxugou com os cabelos. E Jesus era íntimo deles, tinha uma relação de muita amizade. Jesus os amava. O texto fala que o nosso amigo, né, o Lázaro, a quem ele amava, estava muito doente. Mas aqui tem algo meio incoerente para nós nesse texto. Porque se um amigo nosso está muito doente, por que nós procuramos fazer o mais rápido? Socorrê-lo, né? Levar na UPA. É a primeira coisa que a gente faz, né? A gente não perde tempo. Ontem me arrumei e estava. Quando eu vim sair para a igreja, o carro não pegou. Bateria riou, tive que chamar o vizinho para dar uma chupeta. Aí já ia chegar atrasado, fiquei com medo de vir depois, na hora de voltar, ele não pegar de novo, né? Eu falei, não. Aí cancelamos. Na mesma hora que eu anunciei que tinha cancelado, o Elvis me liga: pastor, você está onde? Eu fico tranquilo, estou enguiçado em casa, é o melhor lugar para se enguiçar, dentro de casa. Não, que eu ia socorrer, porque é assim que funciona, né? E o texto fala que Jesus ficou mais 2 dias lá, mesmo sabendo que Lázaro estava muito doente. E 2 dias depois, ele levava mais um dia para chegar lá. 2 dias depois, Jesus fala para os seus discípulos: olha, vamos lá na Judéia, que o nosso amigo Lázaro, ele dormiu. Um eufemismo para morreu, né? Mas os discípulos, se ele dormiu, não tem problema, daqui a pouco ele desperta. Jesus já tinha passado um sufoco lá, tinha sido quase apedrejado. Então, vamos voltar lá, Senhor? Vamos lá. E Jesus volta, e quando Jesus chega lá, já tem 4 dias, já está sepultado, já 4 dias, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Que os Estados Unidos, o defunto fica lá o mês todo, rodando e vai, né? Mas, nessa época não, o defunto já estava enterrado, já fedia, né? O texto fala, na ACF fala que já estava fedendo. E Jesus chega, e antes dele chegar lá na casa, Marta vai ao seu encontro. E aí entra os 6. E Marta então diz: ah, Senhor, como quem diz, não deu tempo. Chegou atrasado. Se o Senhor estivesse aqui,
Eu sei que meu irmão não teria morrido. Por quê? Porque Jesus curou vários doentes, né? Cego, aleijado, manco, coxo, leproso. Mas agora, Senhor, morreu. Já cheira mal. Então, não tem mais jeito. Talvez até colocando assim, poxa, a gente avisou a tempo. Será que o Senhor fez pouco caso? Porque chegou agora. Agora, como diz o ditado, a Inês é morta, né? Não tem jeito. Mas ela fala, mas eu também sei. Aí se retrata que o Senhor pode fazer algo, pode pedir a Deus, Deus concederá. Jesus fala algo que ela não estava preparado para ouvir. E nesses 6 da vida, nós queremos muitas coisas. E falamos, Senhor, se o Senhor tivesse, não teria acontecido. Eu não teria feito isso. Não teria sido dessa maneira. Não fazemos essas perguntas, às vezes, para nós mesmos, né? Nas nossas frustrações, quando nos sentimos frustrados. Por que, Senhor, aconteceu isso? Às vezes falamos assim, poxa, o que aconteceu? Por que o Senhor não me alertou? Por que o Senhor não falou comigo que eu não ia? E ela não estava preparada para ouvir o que Jesus acabou de dizer. O seu irmão há de ressurgir. Porque nós, quando pedimos o milagre, nós queremos o caminho, queremos mostrar para Deus o caminho do milagre. Normalmente é assim. Senhor, eu quero, mas faz assim. E às vezes não, nós precisamos, quando nos reportarmos ao Senhor, falar o que nós precisamos. Nós não precisamos dizer como. Porque o como cabe a Ele. Eu tenho algumas experiências dessa forma com Deus. As cadeiras que nós estamos sentados é um fruto, é um motivo de oração, e a gente pensa as coisas de um jeito. Eu já contei isso aqui, exemplo aqui, estou olhando para as cadeiras. Fui lá na igreja do pastor Luiz, lá eram uns bancos duros, né? Aí cheguei lá para pregar, as cadeiras cochoadas. Eu falei, poxa, Luiz, lá no gabinete dele depois, ele serviu a gente com um jantar. Aí eu, Luiz, quero trocar as cadeiras lá, tirar aqueles bancos duros lá da igreja, mas eu queria um negócio assim, banco duro por cadeira dura, eu fico com banco duro. Aí ele, não, tenho contato aqui, reverendo, ele chama de reverendo. Reverendo, tenho contato aqui, fui lá em Campo Grande, na igreja do pastor, lá também vi. Aí falei, botei a mão, minha mulher, é essa aqui. Aí eu falei, quanto foi? Quanto? Ele, saiu R$300 cada uma, eu já fiz a conta, multipliquei por 130 mil. É isso aí mesmo, comprei 108. Aí ele, fiz o varão lá, parcela para a igreja, fiz a prestação de não sei quanto tempo, fui fazendo campanha, cada um doou, cada um foi doando, botei no meu grupo, pus amigo, empresário, amigo, foi doando, e acabou que eu já tenho até o dinheiro, vou até pagar logo. Já. Eu falei, esse negócio aí que eu quero um negócio desse aí. Depois me passa o contato. Acabou que eu esqueci de pegar o contato com ele. Tem umas coisas lá para fazer, e quando eu terminar, que não era prioridade, que a gente não está em pé, né? Então vou mover isso daí. Direto eu falava com Sandra, vou fazer
quando acabar aquelas obras lá da igreja que precisa fazer, que são estruturais, fazer uma campanha que eu tirar aqueles bancos, o pessoal sentar. Chegou, e daí já foi tempo. Hoje tem que sentar no lugar. E ficava. Ela, às vezes eu irritava ela falando. Mas eu orava. Um belo dia, daí já estava esquecido. O pastor está lá, as poltronas. E aí? Nossa! O meu milagre era ter condição de fazer a campanha. Porque a gente faz as coisas de acordo com o nosso mover humano. E na mente de Marta, era desse jeito. Se o Senhor estivesse aqui quando ele estava vivo, enquanto há vida, há esperança, não é isso? Depois que morre, nós estamos impossibilitados. Mas Jesus não é uma pessoa como eu e você, não é uma pessoa comum. Ele é Deus. E Lucas 1,37 é bem claro. Há alguma coisa impossível para Deus? Me fala o nome dela aí, André, que não podia ficar grávida. Agora, a mãe de João Batista, Isabel, né? Mãe de João, que ela era estéril. E falou que ela ia engravidar. Então, falou para Zacarias. Mas é minha mulher. Há alguma coisa impossível para Deus? O nosso Deus é o Deus do impossível. Nós temos os 6, mas Deus tem as respostas, independente dos nossos 6. E esse foi o primeiro ser. E a história discorre com Marta recebendo uma resposta que não estava preparada. Aí ela responde, eu sei que lá no último dia, meu irmão era um homem servo de Deus, era um homem temente a Deus, um homem crente, então ele vai ressuscitar. E era uma verdade que ela estava falando, mas Jesus não estava falando do último dia. Jesus estava falando do hoje. Nós colocamos os 6 e empurramos o hoje de Deus para os últimos dias. Mas quando Deus quer fazer o milagre, ele não precisa esperar. Ele é Deus. E em certos momentos ele fala lá para os discípulos, está doente. Mas não é para a morte. É para que o nome de Deus seja glorificado. E Jesus fala, olha, você não entendeu, Marta. Eu não estou falando do último dia. O último dia é outro papo. É outra história. Eu estou falando do hoje, eu estou falando do agora. Aleluia. Eu estou falando do que eu vim fazer aqui, senão não viria. E ele fala, olha, você está falando com a ressurreição. Você está falando com quem tem poder. Você já falou que eu sou o Filho de Deus. Aquele que havia de vir. E eu falo, quem eu sou mais? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Agora Jesus está falando das duas circunstâncias. A primeira circunstância, Jesus está falando, olha, está falando do hoje para Lázaro. Quem crê em mim viverá. Era o Lázaro. Eu vou ressuscitar. Mas agora eu vou falar do que você está pensando, do que você está falando. De fato, quem crê em mim não vai morrer eternamente, porque no último dia vai ressuscitar porque crê em mim, aqueles que creem em mim. Então Jesus trata os dois pontos. Jesus está tratando com ela o hoje e a eternidade. E ela fala, sim, Senhor, eu creio. O Senhor é o Cristo, o ungido, o escolhido, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E, posteriormente, Marta deixa Jesus lá e volta para falar com Maria. Maria é aquela que gostava de ficar aos pés de Jesus. Marta era mais agitada, por isso que Marta foi na frente.
Maria era mais na dela, né? A gente lembra lá da história quando Jesus vai visitar, Marta tá fazendo as coisas, os afazeres, e Maria está lá, na melhor parte, agarrada com Jesus, nos pés de Jesus. E Marta chegou, ó, o Senhor quer te ver. Ela vai. Lá a turma lá consolando, que era perto de Jerusalém, estavam lá consolando ela. E ela vai até Jesus. E quando ela chega até Jesus, Maria era muito agarrada com Jesus. Ela se lança aos pés. Ela tinha intimidade. Ela abraça os pés do Senhor. O texto fala que quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: aí vem você. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo quando nós temos intimidade, irmão, nós temos a tendência de colocar os seis na frente. Ela volta ao mesmo ponto. Jesus olhou, se comoveu no espírito, viu que o ambiente estava muito triste. Jesus se entristeceu. O texto fala que também Jesus também chorou. Mas esse verso 34 aqui, depois que Jesus se comove, Jesus faz uma pergunta. E perguntou: onde vocês o puseram? Jesus era bem prático. Tinha tanto ser na história, mas ninguém informa aquilo que devia informar. E isso, às vezes, na nossa vida, irmãos, nós damos tanta volta para falar com Deus. Ah, Senhor, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Mas o essencial, o que devia fazer, Senhor, meu irmão está morto, está ali, ó. Jesus foi para lá para saber onde ele estava para ressuscitar, mas elas colocavam o C na frente. Se o Senhor tivesse, se o Senhor tivesse. Na nossa vida, irmãos, pode ser da mesma maneira. Onde vocês o puseram? Esse é o fato. Jesus está falando, pensando assim, que ele está morto, eu já sei. Eu quero que me leve lá para fazer o milagre. O C, quando nós colocamos o C, denota que nós jogamos a toalha, que não tem mais solução. Essa era a condição de Maria e de Marta. Mas Jesus só queria saber onde o puseram. Eu sou a solução. Eu vim dar a solução. Me fala. Me mostra. O que você tem? Onde colocaram? Vem ver, Senhor. Senhor, vem ver. Eu fico olhando, eu falo, Senhor, às vezes nós somos tão incrédulos, né? Ah, não tem mais jeito, não tem mais solução. Irmãos, se tem solução para a morte, tem solução para qualquer coisa. Deus é o Deus que ressuscita a morte. Pastor ainda ressuscita? Eu vi alguns casos aí de pessoas. Eu participei de uma igreja, eu conheci o camarada. Ele levantou lá do caixão. Antigamente se velava na igreja, né? Eu peguei alguns velórios na igreja. Não sei aqui em Petrópolis, mas lá embaixo, botava o caixão assim, ó, puf, no meio da igreja. E era um jovem.
Me apresentaram ele. Ele levantou do caixão, lá na igreja. O pessoal velando ele. Aí vai falar, a medicina vai justificar, não, porque foi isso, foi aquilo. O fato é que se estava sendo velado, que ele tinha um laudo de morto. Ninguém é velado dentro do caixão, tudo bonitinho para ser enterrado, se não tiver um laudo de morto. E estava afastado, tá? Mais uma coisa, milagre não converte ninguém, porque se convertesse, Jerusalém tinha toda se convertido, que Jesus, pelo contrário, depois queriam matar Jesus porque ressuscitou o defunto. O que salva é a pregação do evangelho, que leva ao arrependimento, não é por milagres, não. Tem tanta gente que recebe milagre e está aí perdido aí, e morre perdido, recebe cura e morre perdido. Mas voltando ao texto, e o texto fala que, Senhor, vem ver. Ou seja, esse vem ver com exclamação denota que, olha, está lá já está sepultado. Agora só resta chorar e lamentar, porque não tem mais jeito. Não é o vem, Senhor, vem, faz alguma coisa. Não, vem ver. Jesus, ele 100% Deus, mas 100% homem. E a humanidade de Jesus o leva a chorar. Jesus chorou. É a única vez que o texto fala que relata que Jesus chorou. Chorou por quê? Porque Jesus era como eu e você. E Lázaro estava morto e ele amava Lázaro. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós, mesmo crendo no milagre, mesmo confiando, nós somos suscetíveis às situações emocionais. No caso aqui, a emoção, o sentimento da perda. Porque tem uns que falam assim, né? Tá chorando porque não tem fé? Eu estou chorando porque eu estou no problema. Isso não, chorar não é falta de fé. Não, que eu estudei lá, gente, oh Jesus. A confissão positiva fala que você não. Então você não está crendo de verdade. Eu estou crendo, eu creio. Mas a minha humanidade me leva a chorar de acordo em tais circunstâncias. Isso é normal, irmãos. Jesus ia fazer o milagre. E ele sabia que ia fazer. Mas ele chorou. E quando nós choramos, às vezes angustiados por tais situações, não quer dizer que nós não confiamos no milagre. Mas, para a gente encerrar, Jesus está lá. E o defunto está lá dentro. Jesus chega lá mais uma vez, ele... Imagine, irmãos, como é que os sentimentos como não estavam ali à flor da pele. Aponta lá, ó. Tá ali, na gruta. Não se enterrava como a gente enterra hoje, né? Tinha uns locais lá que faziam uma gruta e botava lá dentro, era o sepulcro. E Jesus olha, imagine a expectativa. Os incrédulos, os crédulos mais já impossibilitados, enxergando as impossibilidades. Jesus fala outra palavra que não estavam preparados para ouvir. Tire a pedra. E tirar a pedra, irmão, pode ser usada como uma metáfora também na nossa vida. Porque a pedra lá era literal, era do sepulcro. Mas quantas pedras
às vezes nós colocamos para impedir o acesso de Jesus em algumas circunstâncias das nossas vidas, achando, não, daqui tem mais jeito. A pedra significa que aquilo está sepultado, ou seja, você já desistiu daquilo. Você pode ter desistido, mas Deus, Ele não desiste, Ele fala contigo, tire a pedra, porque eu sou o milagre, eu vou fazer o milagre. E isso vale para as circunstâncias das nossas vidas. Nós tendemos a construir pedras, às vezes em promessas. Deus promete alguma coisa, passa um tempo e a pessoa fala assim, deixei aquilo para lá. E é promessa de Deus, irmãos, ela se cumpre. Olha só, Deus fez uma promessa a Abraão, que ela ainda não se cumpriu na íntegra. Ela se cumpriu em parte. Mas ela ainda não se cumpriu na íntegra. Ela só vai se cumprir na íntegra porque essa promessa que fez a Abraão passa por Davi. Sabe quando essa promessa vai se cumprir? Quando Jesus voltar e reinar em Jerusalém, reinar na terra. E às vezes, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, você sepultou, botou a pedra. Mas chega um tempo. Talvez esse tempo seja hoje. Que Deus fala assim, tira aquela pedra, porque eu vou mover. Eu vou ressuscitar o Lázaro. Tem um Lázaro na tua vida que eu vou ressuscitar. Aí você pode falar assim, Senhor, já deixei isso para lá, Senhor. Olha só, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Senhor, aquele negócio lá, aquele ministério, aquela situação, aquele trabalho, aquele sonho, isso daí eu já sepultei na minha vida. Já está morto. Já desintegrou. Tira a pedra. Tira a pedra que eu quero mostrar a glória de Deus na tua vida. É assim que Jesus faz, irmãos. É assim que Jesus faz na nossa vida. Existem promessas sepultadas no tempo certo, dentro da vontade dele, no tempo dele. Nós precisamos socorrer no mesmo dia. Jesus levou 4 dias, o Lázaro já estava fedorento. Talvez, em algumas situações da nossa vida, nós, num determinado tempo, falamos assim, mas se o Senhor tivesse feito assim, eu não estaria nessa situação. Mas Deus é que muda a história. É Ele que faz o milagre. E Deus colocou essa palavra no meu coração, irmãos, esta noite, porque existe um milagre de Deus na vida de cada um de nós. Existem pedras para serem retiradas. Creia, confie. Vamos nos colocar de pé? Queria terminar mais rápido, mas não deu. Mas estou dentro do tempo, né, Andréia? Não estou? Estou dentro do tempo, né? 15 para as 9. Ó. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Eu não sei aquilo que você sepultou, mas que Deus prometeu, Deus um dia falou contigo e não aconteceu ainda. E você, para lá. Todos nós temos algo assim. Mas nessa noite eu quero orar e você vai colocar diante de Deus o seu Lázaro, que precisa ser ressuscitado. Mas existe 2 pontos que eu quero frisar. O primeiro ponto, mostrar para Jesus em oração. Senhor, o problema é esse, está ali. O segundo ponto é tirar a pedra. Eu creio que Deus vai fazer.
Ó Deus Santo Poderoso, Senhor amado, Pai, nós estamos diante de Ti, Pai, porque cremos, Pai, que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Não existe impossível para Ti. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, aonde está o problema. Senhor, e também, Senhor, estamos dispostos a remover a pedra que fecha, sepulta sonhos, mas os sonhos que o Senhor plantou em nossos corações, em nossa vida, eles jamais vão morrer. Ó Deus amado, assim eu peço a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos Teus filhos, e que nessa noite nós possamos sair daqui com a convicção, Pai, que cremos e confiamos num Deus que cuida de nós, que nos ama e que age no tempo certo, não nos nossos seis, mas no tempo que o Senhor determinou para que o Teu nome, Pai, venha ser glorificado em nossas vidas. E os momentos que passamos de angústia, de dificuldades, que venham ser todos para a glória do Teu nome, para que o Teu nome venha a ser exaltado aqui nesta terra. Pai, assim eu oro, te agradeço, pedindo a Tua bênção, a Tua bondade sobre cada família aqui em Binai. E que o Senhor possa nos conduzir em paz para os nossos lares, com segurança, com alegria. E que o grande amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja que aguarda e ama a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja que concorda diz: Amém. Vamos em paz, irmãos, aproveitar que parou de chover.